entra na onda, hoje viaja até ao Pico. No Cais da Madalena, espreitando a montanha, vamos ao encontro de Ricardo Silva, psicólogo, e Rita Goulart, professora, para falarmos de amor, do casamento e da família. Frequentemente ouvimos o lamento da falta de vocações e invariavelmente pensamos nas consagradas. E as laicais, como é que estão? Os jovens hoje amam muito de repente e declaram esse amor. Juntam trapinhos, como se costuma dizer, mas casam cada vez menos. E quando o fazem, fazem-no cada vez mais tarde, retardando também a experiência da paternidade e maternidade. O matrimónio está em crise e a família. O Papa tem alertado para a necessidade de proteger a família e o matrimónio. Não deixemos que seja poluída pelos venenos do egoísmo, do individualismo, da cultura da indiferença e do descarte, perdendo assim o seu ADN, que é o acolhimento e o espírito de serviço. É sobre esta trilogia, amor, casamento e família, que vamos conversar com dois jovens, os jovens Ricardo e Rita. Obrigada aos dois por terem aceitado o nosso convite. Na Carta aos Gálatas, São Paulo afirma que a liberdade que Deus nos dá é para o amor, para que, pelo amor, nos façamos servos uns dos outros. Em primeiro lugar, que amor é este que une duas pessoas? Antes de mais, obrigado pelo convite. E acho que essencialmente nessa pequena introdução que fez, gostava de destacar uma pequena frase que disse que há cada vez menos casamentos, ou os jovens casam-se cada vez menos e têm filhos cada vez mais tarde, adiando aquilo que é, no fundo, a paternidade. Um, e acho que é um assunto que merece cada vez mais destaque, ou que deveria ser cada vez mais destacado naquilo que é o nosso padrão na sociedade, não só porque envolve uma grande conjuntura de valores que muitos deles se estão a perder, mas também porque envolve também uma grande, ou há uma grande envolvência à volta deste assunto, nomeadamente a partir da base estrutural que é o nosso país, a partir de pontos que se calhar, e não querendo também afastar muito daquilo que está a ser a questão central, mas a partir do momento em que os jovens têm cada vez mais dificuldades em se fixar e em arranjar casa própria, arranjar trabalho fixo. Há um grande conjunto de dados que se está aqui a dificultar para que sejam, ou para que favoreçam no fundo aquilo que é a parentalidade. Favorece hoje mais a segurança e o conforto do que um compromisso a dois, Rita? Eu acho que há sempre o compromisso a dois, mas há, agora enquanto somos jovens, acho que é mais difícil, por exemplo, assentar com outra pessoa, por exemplo, agora eu acabei agora o meu curso, este ano é que eu vim para aqui. Eu já tenho um namorado há alguns anos, mas hum, foi sempre assim à distância, nós acabámos de estar pouco tempo juntos. Acho que a partir de agora, que uma pessoa já está mais estável, é que começa a fazer mais a sua vida, a sua ligação com as outras pessoas. O amor é porventura um dos maiores protagonistas dos filmes e das séries, de livros e de posso, eu vou assim recordar de rajada três ou quatro. Luís de Camões e Beckett, que falam de amor é fogo que arde sem se ver, o amor não se vê com os olhos, mas com o coração. Amar não é olhar um para o outro, é olhar juntos na mesma direção. A suprema felicidade da vida é ter a convicção de que somos amados. Isto remete-nos aqui para duas coisas diferentes. A primeira é o compromisso antes da segurança ou, eventualmente, a questão de que a construção de uma vida a dois é um desafio maior. É uma boa questão, de facto, no fundo, porque, como já referi anteriormente, há de facto aqui hum, uma grande disparidade de dados, no sentido de, segundo dados da Pordata, há bocado, ou no seguimento dessa sua questão, é interessante analisar que os casamentos, ou no ano 2020, curiosamente no ano da pandemia, foi onde existiram o maior número de divórcios. Hum, ou pelo menos o maior rácio, a cada 100 casamentos existiram 90
91 divórcios. É um número muito, muito, muito elevado. Apesar de não ter sido o ano com o maior número de divórcios, em termos de rácio, foi o ano em que se verificou, de facto, o maior número o maior rácio. E aí as pessoas também já, de alguma forma, acabaram naquele contexto, apesar de ter um contexto isolado, daquilo que tem sido nos últimos anos, na história, as pessoas passavam mais tempo juntas, ou passaram mais tempo juntas, e foram obrigadas a estar num contexto social que não era o habitual, e de uma forma ou de outra, se calhar já não sentiam aquilo que era o amor e aqueles outros valores, a segurança, a paz, se calhar a tranquilidade. Esses valores, se calhar, começaram a ser colocados em causa pelo próprio casal, o que fez com que assistíssemos a este a este número elevado de divórcios, no fundo. Uhum. Isso significa que se cumpre aquele ditado de que eu não posso amar o outro sem me amar a mim próprio. As pessoas, quando são confrontadas com os desafios concretos de uma partilha em comum, sentem mais dificuldades e estão menos disponíveis para suportar o outro. Sim, no fundo, se calhar, dizem sempre, e é importante se calhar também olharmos isto numa perspectiva, e agora puxando mais para a minha sardinha para a área da psicologia, é essencial antes de entrarmos numa relação, conhecermos a nós próprios na atualidade e sabermos aquilo, e definirmos limites para nós, para o outro e também para a própria relação, para que tudo funcione. Ahm, por isso, sim, se calhar respondendo à sua questão, sim, acredito que no fundo seja isso. Uhum. As questões materiais são fáceis de identificar, não é? Todos nós olhamos para o país e para o mundo e vemos as dificuldades que um jovem tem para comprar uma casa ou sequer arrendar uma casa, para ter filhos e dar-lhes condições de vida boas. Enfim, a educação é cara, a habitação é cara, a saúde é cara, mas estamos sempre a pôr estas questões do conforto para além da vontade de construir uma vida em conjunto. Um, Também se diz vulgarmente que o amor tem que começar por uma química, mas pode ir crescendo e transformando-se para ser um amor mais sólido, Rita. Sim, eu acho que sim. E no que estávamos a falar, atualmente também os jovens procuram ter o seu espaço para começar a sua vida, a preparar mais as suas coisas, a questão da paternidade e isso. Há muitos casais que não é que não queiram, mas que é que se eu tivesse agora um filho, será que eu tinha as condições necessárias para tomar conta dele, para dar o que ele precisa, uma casa, um espaço onde ele possa crescer? E acho que é a partir daí. E o casal, quando se junta, quando já tem depois o seu espaço, vai crescendo. E acho que é uma questão também de irem se conhecendo, as pessoas se irem conhecendo cada vez mais, partilhando o seu dia a dia, acabam por se conhecer cada vez mais. E para tentarem, quando dizem ai, que já estão muito cansados, já não se podem sofrer um ao outro, tentam se compreender, não é? Vocês, nas vossas relações sociais, falam desta dificuldade, em começar uma vida a dois? Por exemplo, já falei com amigos sobre isso. Por exemplo, tenho uns amigos que até gostavam de ser pais agora, mas eles pensam que primeiro vou acabar a minha casa para conseguir depois ter um espaço em que o meu filho possa crescer, em que ele possa viver, orientar primeiro esta parte para depois partir para a segunda parte de conseguir ser pai. Sim, completando isto aqui que a Rita também disse, acho que sim, acho que muitas vezes, ou cada vez mais talvez, os jovens estão a preferir a estabilidade laboral do que antes iniciar uma vida a três, digamos assim. Ou até mesmo a dois, no fundo. Por isso, acho que sim, concordando com isto que a Rita disse, acho que é uma das causas, e até uma das causas que se aponta para, para esta cada vez parentalidade mais tarde, é precisamente a dificuldade também em conciliar a vida profissional da vida pessoal.
Está cada vez mais difícil fixarem-se num trabalho e arranjar casa e tudo mais, tudo aquilo que envolve, no fundo, todas aquelas questões que são conhecidas. Uhum. O Papa na Amoris Laetitia, logo nos primeiros parágrafos, diz que a aposta no amor familiar é corajosa, é preciso coragem para casar. Pelos vistos e com os números que o Ricardo acabou de apontar, vemos muitos jovens que não têm a coragem de casar, por causa destas razões que já aqui aflorámos, mas também depois, quando o fazem, muitas vezes não têm a capacidade de os manter. O que é que, na vossa opinião, e peço a resposta aos dois, o que é que, na vossa opinião, poderia fazer com que se invertesse esta situação, uma vez que o casamento pressupõe amor, e o amor é uma coisa boa? Sim, estes dados, atenção também, estes dados que eu há pouco expliquei, ou que eu há pouco mencionei, também o ano foi aquele ano da pandemia onde também se registaram números baixos a níveis de casamento. Por isso, mas, não Mas deixa de ser. é uma tendência, é Sim, uma sim, sim, tendência. a tendência é essa. Agora, aquilo que nós podemos fazer, aquilo que pode ser feito, creio eu que no fundo é dar oportunidades aos jovens naquilo naquilo que se possa modificar, no sentido de criar incentivos, o próprio tempo que os pais estão em casa, de espera, e há cada vez mais de espera. Quando eu digo de espera, é de maternidade, o tempo de maternidade em casa, no caso das mães e dos pais. Mas é interessante que tem vários amigos, e há entrevistas que já li sobre isso, são tornadas públicas, em que muitas vezes as mulheres não querem engravidar por causa dos patrões que as colocam com medo que as despeçam, no fundo, depois. E acho que não há esta segurança laboral. Não é obviamente a única, obviamente que não, apesar da gente estar mais focado nesta parte, não é a única, mas é aquela que cada vez mais os jovens se parecem preocupar, aliado, ao meu ver, claro, a meu ver, e naquilo que é a minha opinião, naquilo que vou lendo e que vou falando com os meus amigos, e com outras pessoas, para além desta estabilidade profissional que começa cada vez mais tarde, que obriga muitas pessoas também a terem 2 empregos. Há também esta dificuldade em fixar-se numa casa, e lá está, no fundo, como eu referi há pouco, começar uma vida a 2 ou a 3. Os poderes públicos deveriam investir mais na criação de condições materiais para os jovens? Sim, materiais e não só, porque acredito, mas também em termos materiais, está a referir-se a algo em concreto? Estou a referir-me, por exemplo, à habitação, a obrigar que os jovens possam ter mais saídas profissionais mais estáveis, de modo a que se sintam, de alguma forma, confortados e com segurança do ponto de vista material e da estabilidade profissional para poderem dar um passo mais à frente. Sim, no fundo eu creio que a questão possa passar muito por aí e ajudar com os apoios necessários. Por exemplo, estamos a falar também outro grande flagelo que está a acontecer aqui na nossa sociedade, é a falta de creche, ou a falta de lugar também depois para ter os filhos, para colocá-los quando os pais retomarem as atividades laborais. Portanto, é tudo aquilo, quase como se fosse aquele ciclo, aquilo que se denomina de bola de neve, não é? É aqui uma conjuntura de problemas que estão identificados. Acho que a grande maioria de nós jovens os sabe identificar, e que nós próprios já referimos e já fomos aprofundando um ao outro, mas todos estes problemas, obviamente que sim, e acredito que possa passar uma das medidas, possa por se reforçar, lá está, estas medidas, e dar mais esta segurança. Aquela segurança há pouco que falámos no casamento, se calhar também traduzir mais esta segurança no contexto laboral, que é traduzir esta segurança no sentido de dar apoio, principalmente neste caso em concreto, às mulheres, às mães, para que consigam e para que tenham a consciência que vão continuar com os seus trabalhos, mesmo após o nascimento do filho. Uhum. Mas, no entanto, nas grandes cidades, por exemplo, ou nas cidades maiores, nós vemos que há uma propensão dos jovens
para, como eu dizia no início do texto, juntarem os trapinhos. Se estão disponíveis para partilhar um espaço, para partilhar uma casa, para partilhar, no fundo, a vida, por que não assumir o sacramento do matrimónio religioso, por exemplo? O matrimónio como sacramento. É o medo de que este é um amor que não seja um amor para a vida toda? Isso é uma questão difícil. Isso também depende da importância que eles dão ao matrimónio, ao sacramento do matrimónio e à vida ligada à igreja. Há pessoas que, por exemplo, que podem ter feito a sua vida, crescer na igreja, frequentaram a catequese, fizeram uma crisma, mas se calhar a igreja agora não tem um papel tão forte na sua vida que os faça querer assumir o sacramento do matrimónio, digo eu. Sim, eu acho que acredito que seja também muito por aqui e é cada vez mais perceptível o afastamento dos jovens para com a igreja. Reparamos aqui na missa dominicalmente que a quantidade assim de jovens para a nossa idade é muito reduzida. Sim, a percentagem a população jovem nas igrejas, pelo menos aqui no contexto local, é cada vez mais reduzida, ou é bastante reduzida comparativamente com a população adulta e idosa. E isso tem a ver com o quê? A Igreja não está a saber falar a linguagem dos jovens? Não está a saber falar para os jovens? Não está a saber integrar os jovens? Eu também eu acredito que haja cada vez mais este afastamento. hum, não sei, tem algumas dificuldades também em perceber aquilo que está a ser este afastamento, ou as causas para esse afastamento, mas provavelmente podemos estar a falar de algumas regras e restrições que a Igreja está a impor aos jovens que não estejam a facilitar, ou que não sejam, sim, que não sejam, no fundo, canalizadores para que os jovens se sintam integrados nesta comunidade. Se calhar acredito que possa ser por aí uma das causas. Mas vocês conhecem, têm entre os amigos, por exemplo, pessoas que vivam conjugalmente, mas que não sejam casados? É uma Sim, realidade que vos seja próxima? Sim, isto é uma realidade nos dois, sim. E quando abordam a questão, porque é legítimo fazer a pergunta, não é? Se as pessoas estão disponíveis para partilhar um espaço e para partilhar uma vida, porque é que não pedir o sacramento à igreja ou pura e simplesmente casarem pelo civil e assinarem um contrato? Porque parece que há a ideia, há sempre aqui subjacente um bocadinho a ideia de que hum, quando se parte para uma relação, pode não dar certo, logo se vê, vamos vendo. Portanto, isto é fruto da época, desta instabilidade da época, que não há de ter só a ver com as condições materiais, mas também com a própria maneira de ser e a forma como as pessoas expressam e vivem as suas vidas, ou não? se calhar porque, por exemplo, na idade assim dos nossos avós, nós vemos que eles vivem muito para o seu casamento. Eles são muito dependentes um do outro. E agora acho que não, as pessoas fazem a sua vida mais independente. O que é que Sim, significa para vós um casamento? Se calhar era uma pergunta que se impunha. sim. O casamento é algo que eu gostava de realizar a nível pessoal. Ahm, Acredito também que a minha namorada é um dos objetivos dela. Agora, também tenho consciência que esse não é um dos principais objetivos da grande maioria dos jovens. E novamente, não querendo puxar a cassete atrás, mas por muito destes problemas que nós há bocado elencámos, faz com que o casamento, no fundo, uh, comece o ato. A Comece cada família. Começa sim, a família. exatamente, comece cada vez mais num processo mais tardio, não é? No- Sim. E a família, qual é o lugar dos filhos no meio de um casamento e da construção de uma família? Eu também creio que relativamente a esse assunto, muitas mais pessoas colocam em primeiro lugar os filhos do que o casamento. Uh, Colocam primeiro. O bem-estar. Sim, 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 sim. No fundo, sim.
colocam em primeiro lugar, muitas vezes, não têm aquela ideia, como nós já falámos há pouco, não ter ideia, não ter aquela percepção de ser necessário o casamento para constituir família. E é um bocado, lá está, aqueles valores e aqueles valores e todos aqueles princípios que se calhar a Rita tocou aqui há pouco, e que já fomos, e também que já foram abordados, que é aqueles princípios que os nossos avós, os nossos antepassados, no fundo, tinham. E nesse aspecto, que perderam-se um bocadinho, efetivamente. Uhum. Nós já percebemos que o casamento está em crise, mas pelos vistos a maternidade também está em crise, ou a paternidade também está em crise, porque nascem cada vez menos crianças em Portugal e nos Açores, e particularmente aí na Ilha do Pico, é uma das ilhas mais fustigadas com as baixas taxas de natalidade. O problema é também o mesmo, andamos à volta da discussão das questões materiais, ou é de facto, ou são de facto os nossos jovens que cada vez colocam outras coisas à frente deste projeto de vida que passa por uma união a dois e depois alargada a 3, a 4 ou a 5 filhos. Eu acho que também atualmente o facto dos jovens ingressarem cada vez mais no ensino superior, isso atrasa o processo de começarem um trabalho, uma casa, terem filhos. Primeiro querem trabalhar no seu futuro, para depois então construir o seu futuro. Sim, e eu falando, podemos falar, acho que posso falar agora pelos dois, em que ambos temos um mestrado. É difícil acabar o mestrado com 22 anos, sensivelmente. Lá está, é acrescentar um bocadinho este ponto e concordar com aquilo que a Rita acabou de referir, que é precisamente isso, é também entrar num ensino superior, atrasa naquilo que é um bocadinho a ideia de começar uma família. E sendo a família uma das células fundamentais da sociedade, podemos dizer que as nossas sociedades estão mais fragilizadas por terem cada vez menos famílias? Depende daquilo que nós entendermos por fragilizar, não é? Em parte sim, e concordo com a sua questão ou com a sua afirmação, mas por outro lado também há pessoas que conseguem, e que gostam não se sentem na obrigatoriedade de ter alguém, ter um companheiro. Hum, por escolha própria ou por circunstâncias da vida, o que quer que seja, muitas também não sentem essa obrigatoriedade. Uhum. A questão da família, como eu a coloquei, naturalmente é a família constituída por um homem e uma mulher e por filhos, mas naturalmente que há outras formas de família, famílias monoparentais, famílias de pessoas do mesmo sexo, com filhos ou sem filhos. Como é que a Igreja deve olhar para estas novas realidades? Neste sentido, eu concordo com aquilo que está a ser a mensagem passada pelo Papa Francisco, também há bocadinho, para tocar neste assunto também mais religioso, mais católico. Acho que é importante, neste aspecto em particular, a mensagem dele é de uma abertura cada vez mais para qualquer tipo de casal e para qualquer tipo de relação, e que a Igreja deve aceitar, sim, aceitar, acolher, sim, 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 aquilo que é a orientação sexual de cada pessoa. E nesse aspecto, sim, acho que é, e concordando com aquilo que está a ser dito, acho que é importante ressalvar que este Papa foi, neste sentido, uma grande lufada de ar fresco. E se calhar, aquilo que se passou em Portugal nas Jornadas Mundiais da Juventude também foi aquele grande evento que foi. Acho que é muito devido também àquilo que é a mensagem do Papa e a sua forma como consegue acolher, através dela, todos os jovens, ou muitos jovens de diferentes raças, etnias e também de orientações sexuais completamente diferentes. Antes de terminarmos, e porque estamos mesmo no limite do tempo, fazia uma pergunta sem querer saber mais do que devo, se o projeto do casamento e ter filhos passa pela vossa cabeça, e aí pedi aos dois que respondessem. Já percebemos que o Ricardo sim, porque
já falou que a namorada também tinha esse objetivo, já sabemos que a Rita tem também uma relação de há algum tempo. Pergunto-vos se a celebração do matrimónio e se terem filhos também entra nos vossos projetos de vida. Sim, entra. Sim, Entra nos meus planos. sim, 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 sim. Claramente que sim, é algo que também ambiciono. Agradeço aos dois terem surfado esta onda, cientes de que a família é o centro de amor, em vez dos centros de poder, como nos fala o Papa Francisco. Depois do amor que nos une a Deus, o amor conjugal é a amizade maior, também como diz o Papa no número 122 da Amoris Laetitia. E o matrimónio é uma união que tem todas as características de uma boa amizade: a busca do bem do outro, da reciprocidade, da intimidade, da ternura, da estabilidade e uma semelhança entre os amigos que se vai construindo com a vida partilhada. O Entra na Onda aportará para a semana, noutra ilha, com outra trilogia. Até lá.